tarde a todos e a todas. Murilo, o lançamento da revista do novo projeto Cresce Brasil no Foco das Cidades, no dia de hoje, no Rio de Janeiro, já é o sucesso garantido desse evento. A ideia da Clarice aqui de juntar a federação com o Clube de Engenharia foi muito bom. O engenheiro tem mania de anotar aqui também. Eu fiz algumas anotações, começando pelo Renato, quando ele falou da gestão pública e do sobrepreço. Infelizmente, nosso Brasil está um pouco corrompido dentro da área técnica com relação às licitações. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Márcio falou do projeto conceitual. E aí, nós tivemos hoje de manhã reunidos a manhã inteira, falando sobre essa questão aí. Nós vamos falar um pouquinho também sobre as RDCs mencionadas. E as ferrovias, Márcio, a nossa guerreira Clarice, junto com a ENFER e junto com a FNE, nós vemos debatendo isso muitos anos. E houve o desmonte da rede ferroviária e os estados e os municípios perderam muito nesse quesito ferrovia. Márcio, RDCs, infelizmente, nós temos aí um PLS 555, dito a Lei das Estatais, onde já virou um projeto de lei 4918/2016, já aprovado no Congresso. Esse projeto já está aprovado e está para sancionar na presidência. Ele tem um lado bom da sistematização das estatais, na melhoria, mas tem um lado muito perverso. Artigo 42. Está aqui. Esse artigo simplesmente aniquila toda a engenharia do Brasil. Ou seja, as grandes obras poderão ser feitas com anteprojeto, sem o projeto executivo. Isso é uma vergonha, pessoal. Nós não podemos se calar. E dentro do vocês falaram aqui sobre a consultiva, nós vamos se juntar ao Sinaenco Nacional para combater isso aqui. O presidente pode sancionar essa lei, mas ele tem que saber que nós somos contra essa barbárie, contra a engenharia. Os VLT, Márcio, nós tivemos aqui, estou vendo aqui o Dalbian e o Luizão aqui em Cuiabá, nós tivemos semana passada lá, e eu verifiquei que a obra do VLT milionária ou bilionária está parada. E por incrível que pareça, os equipamentos dos VLT já foram comprados antecipadamente. E aí há guerras judiciais e o Brasil está na contramão nesse aspecto. Eu sou de Floripa, cidade co-irmã do Rio de Janeiro, uma pequena ilha, mas com os grandes problemas igual ao Rio de Janeiro, não tão quanto a questão da segurança, mas também está chegando lá. E lá nós importamos o Cássio Taniguchi, do Paraná, de Curitiba, o ex-prefeito, e ele virou superintendente da região metropolitana, e o SENGE e a FNE, Murilo, estão participando nessa comissão. E lá é coisa transparente. Lá foi feito um estudo minucioso, onde o BRT, com um custo de 3 vezes menos que o VLT, está sendo vencedor na nossa teoria da nossa comissão, que tem autonomia junto ao governador. E nós lá vamos tentar resolver os problemas da mobilidade da região metropolitana junto com as entidades de classe. Estudo de viabilidade técnica, Márcio, não existe hoje, infelizmente. E as consultorias estão abaixo em função das... As obras foram paralisadas por completo no país. Hoje só se fala em governo de transição e aí, obviamente, que a categoria também está um pouco desvalorizada. Nilo falou um pouco da questão do Estado, que deve coordenar, fiscalizar e executar. Claro, mas isso não está acontecendo hoje. A questão da manutenção dispendiosa das questões das obras, constantemente, eu tenho que fazer uma afirmação aqui para vocês, que a Ponte Hercílio Luz
de Florianópolis está parado há 33 anos, fazendo manutenção. É uma briga imensa e a engenharia, nós estamos lá juntamente, a nossa querida ACED lá, que é corrimã do Clube de Engenharia aqui, junto com o SENGE, nós estamos participando aí de um grupo técnico para resgatar de vez a questão da recuperação dessa ponte, que é do braço de Olhau que foi rompido, e ficamos muito tempo patinando nessa coisa. A questão da falta de projetos é uma verdade. Infelizmente, muitos governos vão pedir verbas no governo federal sem apresentar projetos e não recebe a contrapartida. Isso é uma falha nossa que a gente tem que recuperar. Nós temos que ter um olhar novo para a engenharia na administração pública. O rótulo da administração pública é de ineficiência, desperdício de dinheiro público e morosidade. Os líderes das administrações, eles têm prazo curto. Consequentemente, eles têm recuperações de obras a curto prazo com questões de imediatismo. E aí, óbvio que os investimentos com esse retorno, o sistema fica completamente instável e inviável. Os resultados são os paradigmas fundamentais para a engenharia, carreira para a questão da gestão. Então, nós temos que verificar a questão dos resultados. Em suma, pessoal, a gestão pública hoje, eu diria que está um caos. Ingerência partidária, como foi dito aqui, falta de planejamento adequado, falta de gestão, falta de pessoal habilitado e falta de remuneração. A remuneração para as categorias é pífia. E, por fim, a categoria fica desvalorizada. Como resgatar essa engenharia pública? Resgatando a nossa autoestima, dando a volta por cima. A crise hoje, ela é real, dá para sentir no dia a dia, as demissões, a questão do desmantelamento do serviço, mas as cidades precisam do engenheiro. As cidades precisam de engenharia e nós temos que colaborar. A federação já está colaborando com a discussão do Cresce Brasil e todos nós temos que participar para justamente mudar isso. Nós temos um pouco o conceito de alienado, temos que saber dar a volta por cima. A questão dos salários, Nilo, nós temos aí, foi dito aqui o PL 13, este PL, ele tem uma história. Ele estava quase aprovado no Senado Federal, em 2014, em regime terminativo. O senador Aloysio pediu vistas para jogar para o plenário. Cada um com seus motivos. Aí, o que aconteceu é que o senador Pimentel, agora em 2015, apensou o nosso projeto de lei 13 com 122 dos economistas, que não tinha nada a ver conosco. Quando acontece isso, embuchamento, que a gente chama, sujar o nosso projeto, está engavetado, ele não está andando, não. Infelizmente, ele não está andando. E o Romero Jucá, autor do projeto de lei, pediu o desapensamento desses dois projetos para o nosso andar melhor. E aí nós temos que estar unidos dentro da Engenharia Unida, nesse espírito de corpo, clube de engenharia, porque salário é sindicato. Mas se todos estivermos juntos, fica muito mais fácil para a gente cobrar dos nossos senadores. E esse projeto está parado e a gente é a salvação da lavoura. Agora nós temos também exemplos positivos, onde vale a pena lutar. Está aqui os colegas do Acre, Tião, Ricardo, secretário, onde eles lançaram uma lei cartaz, que nós temos uma lei 4950A, do nosso salário mínimo profissional, que é de 1966. Eles lançaram uma lei estadual e municipal, estabelecendo uma faixa, não é só a questão do mínimo, a faixa
dentro do plano de carga salário do serviço público. E foi um sucesso total, e a gente comenta isso no Brasil inteiro, Tião, essa questão. São Paulo, Bibo, Murilo, Flávio, Edmilson, que estão aqui, lutaram durante 3 anos e meio nas câmaras de vereadores, junto ao prefeito. E todas as categorias lá unidas fizeram greve, foi muita luta, conseguiram estabelecer um plano de carga salário, pelo menos agora para 2015. O ano que vem pode ser que fique defasado, vamos ter que lutar novamente. Mas conseguiram formar uma lei lá dentro. Teresina, Batalhador, Florentino, Moacir, Paulo, estou aqui presente, conseguiram, recentemente, também estabelecer uma questão de um PCS junto com a Prefeitura. Roraima, está aqui o Volney presente, conseguiu também fazer, até fizeram greve lá, conseguiram convencer a administração pública. E, recentemente, agora, o Goiás, está aqui presente o Gerson, conseguiu, nesta semana, emplacar lá uma carreira com salário digno para o engenheiro. É assim que a gente vai fazendo o nosso trabalho e a nossa valorização. As grandes obras, pessoal, tem que ter projetos executivos. E uma coisa que está muito esquecida no âmbito da engenharia e da sociedade, chama-se APR. O que seria isso? Análise preliminar de riscos. A APR, ela antecipa os riscos e detalha as situações de execução e mostra possíveis ocorrências que possam ocorrer e possam causar danos, tanto para a obra, como no entorno da obra, como para os usuários, dos trabalhadores que estão fazendo aquela obra. O Reinaldo, aqui de manhã, falou da ciclovia da Barra. Pois bem, será que lá tinha APR? Garanto que não. Então, essa coisa da gestão pública é um procedimento que a gente tem que obrigar os administradores a colocar isso como pauta para tornar mais significativo e imune à corrupção. Enfim, a questão do resgate passa por nós mesmos. E uma solução está sendo dada com pontapé com o Cresce Brasil e com a Engenharia Unida para a gente dar a volta por cima. Quanto mais crise o Brasil tiver, mais responsabilidade das entidades de classe, em especial o sindicato e a FNE, tem para dar o retorno e estar presente em todos os momentos, seja lá em cima em projeto de lei, ou seja aqui nas prefeituras, para fazer a coisa certa. Era isso que eu tinha para falar.